Então tá aqui, ó, teorema fundamental do cálculo. Uma forma de escrever ele é você escrever que a integral de a até b da derivada de uma função f grande de x dx, isso aqui é igual a f calculado em b menos a f calculado em a, quando a f', a derivada é contínua em AB, certo? E a derivada ser contínua implica também a derivada contínua, tem derivada em todo ponto, a curva é uma curva suave, né? O gráfico é suave, então tem derivada em qualquer ponto, é contínua. Se é derivável, então é contínua, né? Continuidade não implica não implica em diferenciabilidade. A gente lembra da função módulo, né? Função módulo, que ela é uma função que ela é contínua em zero, mas não é derivável em zero. O gráfico tem um bico aí no zero, tá? Então, x, que é f de x igual a módulo de x. Então, vamos lá, lembrando aí, beleza. Então, a gente quer procurar um resultado que seja análogo para campo de vetor, né? Então, a gente tem aí o teorema 2. Depois você vê o teorema 2 na seção lá, tá? Dá uma olhada. Então, você tem C é uma curva que ela é suave. E aí ela pode ser uma curva plana ou uma curva espacial, tá? O parâmetro aí é a parametrização dessa curva é R de t com t variando de A até B. Uma curva qualquer, certo? F é uma função, f é diferenciável, tá? É diferenciável e tem um gradiente contínuo. F é diferenciável. O gradiente da f é contínuo, né? É contínuo, o gradiente aí é um campo contínuo em C. Nos pontos aí que você está interessado em calcular, avaliar a integral de linha. Então, aí é possível a gente provar que a integral do campo gradiente sobre a curva C, isso aqui é igual à função original que você que deu origem a esse gradiente, calculado no ponto final menos o ponto inicial. Né? Um resultado aqui, esse resultado. Certa situação que você tem, fazer um desenho aqui. Eu tenho uma curva que pode ser, novamente, pode ser uma curva plana ou uma curva espacial, que vai do ponto A até o ponto B. Aí aqui é o ponto inicial e aqui seria o ponto final. Então se você for comparar aqui com o que a gente estava estudando,
a integral do campo FDR, eu estou pensando em coisa similar aqui, né? Só que no lugar do F grande, do campo F grande, eu estou colocando um campo específico. Né? Que campo específico? É o campo gradiente. Quando esse campo ele é o gradiente de alguma função, então você vai conseguir calcular a integral de uma forma mais simples, né? Descobrindo as coordenadas do ponto inicial e do ponto final e descobrindo a função, essa função fzinho aqui, ó. Você vai ter o trabalho de descobrir quem é essa função aqui, né? Aqui é uma outra forma de calcular a integral de linha. Nós vamos calcular usando o ponto final e o ponto inicial aí. Aí nós vamos ter esse trabalho de calcular essa função. Mais para frente nós vamos ver como é que faz isso aí. Tá certo? Essa curva ela pode ser plana ou espacial. Tá bom? Então, vamos lá, deixa eu pegar minha anotação aqui. Então vamos lembrar aqui que vamos fazer aqui um esboço aqui da demonstração. Um esboço aqui da demonstração. Aí a gente vai lembrar aqui também da definição, tá? Que essa integral aqui é? Quem está estudando sabe, né? Integral de f dr. Isso aqui é definido como a integral de A até B da composição do campo com a parametrização da função produto escalar com o vetor R' de t é o vetor tangente à curva, né? Certo? Então aqui tá a minha definição. Agora vamos ver se essa definição, se eu consigo chegar em alguma coisa mais interessante quando eu troco esse fzão pelo gradiente de uma função escalar fzinho, né? Vamos ver aqui. Então vamos lá, vamos fazer aí aqui a nossa situação particular é quando o f é igual ao gradiente de uma função. Então vamos lá. Então bacana, né? Aquela integral de f do campo gradiente sobre a curva C, isso aqui vai ser igual. Usando a definição, vai ser integral de A até B, o campo F calculado em R de t, produto escalar com R' de t dt. Opa, aqui eu cometi aqui um equívoco, né? Aqui é dt. Agora vamos ver qual que é a cara disso aí. Então aqui você vai ver que esse integral aí é igual a integral de A até B. Aí as coordenadas do gradiente, o campo gradiente, ele é dado por igual a derivada da f em relação a x, derivada da f em relação a y, derivada da f em relação a z. O campo tem essas coordenadas aí, certo? E essas coordenadas, cada coordenada é uma função de 3 variáveis. Eu estou fazendo aqui como se a curva estivesse no espaço. Ok? Então, o que você vai ter? Eu vou ter aqui a minha derivada em relação a x.
calculado em R de t derivada em relação a y calculado em R de t derivada em relação a y calculado em R de t. Isso aí. Produto escalar com x' de t, y' de t, z' de t, dt. Certo? Então, produto escalar, multiplico coordenada a coordenada e somo, né? Então, vai ficar aí derivada em relação a x no R de t vezes dx dt. Bom, ali eu coloquei x', né, para economizar espaço, vezes x' de t mais derivada da f em relação a y no R de t vezes y' de t mais derivada em relação a de z em relação a z não é de f em relação a z no R de t vezes z' de t dt. Aí você vai perceber que lá do seu curso de cálculo 2, isso aqui que está aparecendo aqui, ó, é exatamente a diferencial. Isso aqui é a derivada em relação a t da composição da função f com R de t dt. E aí quando você tem aí a integral da derivada. A integral da derivada é a própria função, né? Então isso aí vai dar f de R de t calculado de t igual a até t igual a b. Então isso aí vai dar f de R de b menos f de R de A. Então, de fato, aquele teorema lá é verdadeiro, né? Quem tiver dúvida aí na parte da diferencial, pode dar uma olhada lá no capítulo, deve ser no capítulo 15, deixa eu ver aqui no livro aqui que eu vou falar para você. Diferencial, onde que tá diferencial? Diferencial. Não é nem diferencial, a regra da cadeia, tá? Regra da cadeia. Tá aqui. Regra da cadeia na página 842. Regra da cadeia, segunda parte. Tá? Dá uma olhada aí que você vai acabar relembrando. Vocês viram isso aí bem visto. Certo? Então aqui nós usamos como uma ferramenta aí, né? Então, vão ter situações em que você não vai precisar ficar mexendo não vai tratar com as parametrizações diretas e sempre, às vezes quando é muito complexo, aí você tenta ver se o campo vai ser conservativo ou não, entendeu? Se ele for um campo conservativo, se ele for o gradiente de alguma função, né? O que eu estou falando é o seguinte, quando f é conservativo, você vai existir uma função fzinho tal que
o gradiente dessa função fzinho é igual ao campo que você tem. Aí quando isso acontece, aí a gente diz que F é conservativo, é um campo conservativo, tá? E aí o que acontece também? O que é isso? O campo ele é conservativo, eu vejo da seguinte forma, né? Você não vai o trabalho, né? O trabalho, você tem lá um campo de vetores agindo numa região lá, tem um campo de vetores aqui, ele está agindo numa região aí, né? Tá aqui um campo aí qualquer, e aí desenhar esse campo aqui. Um campo de vetores aí, e eu quero eu tô lá no lugar onde que esse campo, na região onde que esse campo está agindo, onde esse campo está atuando, e eu quero transportar uma partícula do campo A, do ponto A para o ponto B, né? Então aqui você vai ter, eu posso ir fazer isso de várias formas diferentes, né? E aí aqui eu tenho várias formas de fazer isso. Se o campo não é conservativo, para cada caminho que você pegar, você vai obter valores diferentes para o trabalho, entendeu? Como é que é o trabalho? O trabalho para você transportar uma partícula aí de um ponto A para um ponto B é a integral de linha de A até B, de F, de R, de T, R' de T. A mesma a aplicação onde eu pedi para vocês lerem aí. Então, quando o campo é conservativo, não vai interessar, não interessa o caminho. O resultado vai ser o mesmo, ó, quando o campo é conservativo, né? Mas vamos ver com mais detalhes, certo? Então, nem aqui, né? Eu vou pôr aqui. Quando o campo é conservativo, certo? Quando existe uma função fzinho, tal que essa função fzinho, o gradiente dela é igual ao campo que você tem, aí o campo vai ser um campo conservativo, tá ok? Beleza? Então até até a próxima, então.